Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, sou médico anestesiologista. Vou falar sobre anestesia para revascularização miocárdica, aula 2, manuseio anestésico. A técnica anestésica para revascularização miocárdica deve ser baseada na análise pré-anestésica de comorbidades, utilização de medicamentos ambulatoriais, a experiência do anestesiologista, a cirurgia a ser realizada e a reserva cardiorrespiratória do paciente. Na avaliação pré-anestésica, informações importantes são o grau de depressão miocárdica, que pode ser avaliada, por exemplo, na classificação da Associação Nova-Iorquina de Cardiologia, que leva em consideração uma piora gradativa da condição contrátil do miocárdio e a sintomatologia consequente. Portanto, esses pacientes que têm maior comprometimento cardiovascular devem ser tratados de uma maneira mais preventiva em relação à resposta negativa quando da indução e manutenção da anestesia. Substâncias que devem ser suspensas, como o clopidogrel, prasugrel, o ticagrelor, que devem ser suspensos nos seus tempos adequados, o ticagrelor e o clopidogrel em 5 dias, o prasugrel deve ser suspenso com 7 dias de antecedência, a ponte terapêutica para manutenção da segurança do paciente contra fenômenos tromboembólicos deve ser realizada, a suspensão de Marivan ou outros anticoagulantes que eventualmente o paciente esteja utilizando deve ser feito no tempo adequado também. O Marivan, por exemplo, suspenso 5 dias antes, com a ponte terapêutica preferencialmente, ou com a heparina não fracionada, ou com a utilização da heparina de baixo peso molecular, a utilização do acompanhamento do coagulograma até o momento da cirurgia, que deve ter recuperação do INR do paciente abaixo de 1,5, caso ele utilize o varfarin, por exemplo, a suspensão de substâncias como fitoterápicos 7 dias antes, a suspensão de hipoglicemiantes no dia anterior. Alguns autores sugerem que não se faça as drogas que atuam no receptor de angiotensina no dia da cirurgia e nem os bloqueadores, os antagonistas da enzima conversora de angiotensina, também não se fazer no dia da cirurgia. E se por acaso for feito, há uma atenção maior em relação aos níveis pressóricos durante a cirurgia, já que essas substâncias costumam aumentar a incidência de hipotensão no perioperatório. E, eventualmente, outras substâncias que devam ser suspensas, os beta-bloqueadores em utilização ambulatorial devem ser mantidos até o dia da cirurgia e assim sucessivamente. Então, o preparo do paciente na cirurgia eletiva ele deve ser dessa forma mais adequado. A manutenção de fisioterapia, tanto respiratória quanto para melhorar o condicionamento físico do paciente, para que ele tenha uma melhor recuperação da cirurgia. Pacientes tabagistas que devem ser orientados a preferencialmente suspender o fumo, pelo menos durante 2 meses, para que assim diminua a produção de secreção, o edema de mucosa, a maior resposta da musculatura lisa brônquica, que assim se tornaria menos reativa e assim sucessivamente. Tudo isso pode ser feito no paciente que vai ser submetido à cirurgia eletiva, mas obviamente sabemos que o paciente da cirurgia de urgência vai ter um tempo mais curto, muitas vezes não vai ter tempo de cirurgia de emergência para um preparo tão adequado. Então, o gerenciamento dessas situações vai ter que ser feito no tempo bastante curto e, obviamente, o risco da cirurgia aumenta bastante. Os pacientes de reoperação que podem ter um aumento da incidência de aderência das estruturas mediastinais na parede interna do tórax, com risco maior de lesões
vasculares e outras no momento da abertura do tórax. Portanto, esses pacientes devem ter assegurado o sangue e os derivados na sala no momento da indução anestésica. Sempre a reserva de UTI, em todos os casos de cirurgia cardíaca, reserva de UTI e reserva de sangue, obviamente, e nos casos de operação, como eu falei, a reserva de sangue deve ser um volume maior e esse sangue preferencialmente estar na sala de cirurgia no momento da indução da anestesia. A indução da anestesia deve ser o mais suave possível. Lembrar que esses pacientes são bastante ansiosos, vão fazer uma cirurgia de grande porte, sabem do risco que estão correndo, e o preparo desse paciente, então, deve ser o mais cuidadoso possível, mantendo esse paciente com um posicionamento cirúrgico com proteção de todas as extremidades ósseas e dos nervos periféricos, que são causa mais frequente de lesão por isquemia com pressão ou estiramento, como por exemplo o nervo ulnar no cotovelo, o nervo fibular na região lateral do joelho, a proteção dos olhos com fitas adesivas depois da indução, e sempre providenciar, então, no momento da chegada do paciente, a monitorização, o acesso de 1 ou 2 acessos venosos de grande calibre, o acesso venoso central, já com preparo de substâncias vasoativas conectadas ao paciente, como dobutamina, a noradrenalina, a nitroglicerina, substâncias que devem estar preparadas para, se por acaso, eventualmente o paciente apresentar um desvio de pressão arterial importante, a medicação ser feita o mais rapidamente possível. Obviamente, preparo de atropina, drogas antiarrítmicas, todas na sala. Na chegada do paciente à sala também deve ser feita já, deve ser ligado o aparelho de tempo de coagulação ativado. É um aparelho que, ao ser ligado, ele precisa de um tempo de aquecimento. Não deve ser esquecido de fazer esse preparo, porque se esquecer, na hora que quiser fazer o exame, vai colher o sangue do paciente. Quando for fazer o exame, vai perder o sangue, porque o aparelho você vai ligar na hora e ele vai exigir um tempo de aquecimento para poder ser utilizado. Então, ligar já o aparelho, assim que funcionar algum acesso do paciente, já fazer o tempo de coagulação ativado de base. E a escolha da técnica anestésica já é um assunto bastante controverso. A maioria dos profissionais parece utilizar as técnicas venosas. No passado foi utilizado fentanil em macrodoses, 100 a 200 microgramas por quilo de peso. Os opioides têm sido usados em todas as cirurgias praticamente ao longo do tempo. As doses têm sido diminuídas ao longo do tempo. Hoje em dia é preferencial as doses de opioides menores, e utilizando opioides que tenham um tempo de ação mais curto, para que se possa lançar mão das vantagens do fast track, que é o despertar e extubação do paciente num período de tempo muito menor do que era feito no passado, em torno de 3 a 6 horas, e algumas situações até no despertar na sala de cirurgia, o que a maioria dos autores evita um pouco, principalmente nos pacientes que têm maior comprometimento cardiovascular, que devem ser extubados de uma maneira mais tranquila e mais segura nessas 3 a 6 horas de pós-operatório. Então, a indução anestésica deve ser feita de maneira suave. É importante fazer o preparo dessa indução, testando-se todos os aparelhos de anestesia, o aspirador, laringoscópio, etc. O preparo de substâncias vasoativas, atropina, como eu falei, e a indução, que pode ser feita com propofol em bolos, lento até se conseguir a
a hipnose adequada do paciente. É importante que esses pacientes, então, estejam monitorizados com a pressão arterial invasiva, de preferência na artéria radial esquerda, nos pacientes destros, para preservação do membro dominante. Eventualmente, alguns autores hoje já não veem tanta segurança, mas o teste de Allen, ou Allen modificado, com a utilização do oxímetro, oferece alguma segurança, pelo menos na documentação, mostrando que foi feito algum teste para tentar se reduzir o risco de isquemia no membro do paciente. Então, o teste de Allen, punção da artéria, pressão arterial invasiva, já tem um acesso para a coleta de sangue, já pode ser feita a coleta do sangue para os exames de base, e a realização do tempo de coagulação ativado, a punção venosa central, conexão de drogas vasoativas, pré-oxigenação e aí sim a indução da anestesia. Alguns preferem fazer doses parceladas de agente hipnótico e opioides. Outros preferem fazer a anestesia venosa total, alvo controlada, com aumento do alvo de concentração plasmática ou de tecido-alvo do propofol de maneira gradual, para se evitar efeitos deletérios cardiovasculares, e os opioides ou em administração parcelada, de acordo com a meia-vida deles, ou em utilização, principalmente o remifentanil, que pode ser utilizado de uma maneira mais fácil como técnica alvo controlada também. O agente bloqueador neuromuscular, sempre procurar fazer nos pacientes mais estáveis substâncias que tenham que provoquem pouca liberação de histamina. Então, os benzilisoquinolínicos em geral, com exceção do cisatracúrio, devem ser evitados nesses pacientes. O cisatracúrio é uma droga que tem pouca liberação de histamina, tem pouca ação vagotônica ou vagolítica, é uma droga mais segura. Pode ser usado também o rocurônio, vicurônio, substâncias que têm uma estabilidade cardiovascular maior e, sim, menos manipulação de níveis de pressão arterial, pelo menos relacionados a essas substâncias. A intubação deve ser tranquila e a manutenção do paciente em ventilação controlada mecânica com 6 a 8 ml por quilo de peso predito, com uma frequência respiratória que satisfaça o CO2 expirado em valores próximos ao normal, cerca de 30 a 35 milímetros de mercúrio de CO2 expirado. É um início bom de anestesia, mantendo uma PIP ali de 5 centímetros d'água e que vai ser manipulado de acordo com a necessidade. A manutenção da anestesia, então, pode ser feita desta forma, com a anestesia alvo controlada, ou pode ser feita a indução em doses de indução fixas, em bolos, lentos, até se conseguir a hipnose adequada, como falei, monitorizando com o índice bispectral, entropia ou o SageLine, para manutenção de uma faixa segura de hipnose. Ou pode ser feito também a manutenção com agente inalatório, que alguns autores já defendem bastante, e a utilização precoce na anestesia do agente inalatório, principalmente o sevoflurano, consegue induzir um pré-condicionamento do miocárdio que muitas vezes garante um resultado melhor no pós-operatório, pelo menos em relação aos marcadores como a troponina, por exemplo. A utilização desses agentes inalatórios consegue esse efeito cardioprotetor pela manipulação de alguns canais de potássio, um mecanismo ainda um pouco complexo, ainda não totalmente explicado, mas que já se comprovou que oferece essa segurança adicional.
O eletrocardiograma contínuo consta da monitorização de toda a anestesia realizada. No paciente submetido à cirurgia de revascularização miocárdica, essa ferramenta é ainda mais importante, já que é necessária a monitorização contínua do funcionamento dessa estrutura, desse órgão de fundamental importância à manutenção da vida do paciente. A pressão arterial que deve ser monitorizada nesse paciente é a pressão arterial invasiva, que vai oferecer a observação, o batimento a batimento da pressão arterial do paciente e assim a possibilidade do tratamento de desvios importantes nos seus valores de uma maneira imediata. A pressão venosa central hoje é considerada uma monitorização de pouca sensibilidade, uma vez que, principalmente nas elevações da pressão venosa central, alguns fatores podem ser confundidores, como, por exemplo, a diminuição da complacência de ventrículo direito, de grandes vasos, a técnica de ventilação mecânica, a utilização de pressão positiva expiratória final. Então, alguns fatores que podem interferir na boa monitorização da pressão venosa central durante a cirurgia miocárdica. Porém, em algumas situações, ela pode ser de alguma valia, principalmente se houver redução importante nos seus valores. A oximetria de pulso é parte básica da monitorização em anestesia, oferece tanto a saturação de oxigênio em tempo real, quanto a variação de frequência de pulso e também a possibilidade de demonstrar, em algumas situações, baixo fluxo sanguíneo periférico, momentos em que a diminuição da captação do sinal luminoso de maneira importante. A capnografia e a capnometria são de fundamental importância em qualquer anestesia geral e nessas cirurgias com maior apelo de desvio de estabilidade cardiovascular é mais importante ainda. Oferece o valor do CO2 expirado, que quando comparado com a pressão parcial de CO2 arterial, pode nos inferir a qualidade da ventilação, se por acaso a capnometria ela se reduz abruptamente, pode ser sinal eventualmente de uma queda importante do fluxo sanguíneo pulmonar, eventualmente até uma embolia pulmonar pode levar a esse resultado súbito e importante da redução da capnografia, da capnometria, e as curvas de capnografia podem sugerir uma variedade grande de alterações relacionadas tanto à parte ventilatória quanto à parte circulatória. É de fundamental importância, então, que se mantenha essa monitorização e que os valores de capnografia se mantenham em torno de 30 a 35 milímetros de mercúrio, mantendo sempre na cirurgia cardíaca uma monitorização periódica da gasometria para a averiguação do gradiente alvéolo arterial de CO2, que deve se manter ali na ordem de 5 milímetros de mercúrio, que é o que se espera que seja a diferença entre o CO2 expirado e o CO2 arterial. A manutenção da monitorização do ecocardiograma transesofágico, que é utilizado em alguns centros, mesmo em pacientes de menor complexidade, mas na cirurgia cardíaca, principalmente naquela de maior complexidade, naqueles pacientes mais instáveis, pode oferecer uma infinidade de informações a partir, por exemplo, do débito cardíaco, que é extraído da monitorização do volume diastólico final, do volume sistólico final, que vai gerar na sua subtração o volume sistólico, e aí multiplicado pela frequência cardíaca você vai ter o débito cardíaco. O ecocardiograma ele consegue mostrar para a gente como é que está a pré-carga do paciente, se ele está com a volemia aumentada, diminuída ou razoável,
consegue mostrar para a gente a anatomia do coração, deficiências contráteis, alteração anatômica de válvulas, eventual surgimento de embolia gasosa, o derrame pericárdico e uma série de outras alterações que são bastante informativas, elucidativas, através de uma monitorização que não é tão invasiva, mas que tem a desvantagem de ser operador dependente. É um equipamento caro, que não tem em todos os lugares, mas nos pacientes de maior gravidade é extremamente útil. A diurese deve ser monitorizada também durante todo o procedimento. Ela vai ser uma das ferramentas que vão oferecer a informação relacionada ao fluxo sanguíneo orgânico, né? E a diurese deve ser mantida em torno de meio ml por quilo, meio a 1 ml por quilo hora, e sempre associada à informação de como era o estado renal desse paciente no pré-operatório. Se ele tinha uma diurese normal, era um paciente que tinha uma função renal boa, então é importante que se mantenha essa diurese através da manutenção dos sinais vitais e de uma boa hidratação desse paciente. A pressão de artéria pulmonar, através do catéter de artéria pulmonar, é um recurso que deve ser utilizado hoje em dia apenas em pacientes de maior gravidade, aqueles pacientes que têm a diminuição importante da contratilidade miocárdica, frações de ejeção abaixo de 40%, 30%. Então ele vai oferecer, através do débito cardíaco numa monitorização termodinâmica, vai oferecer para a gente a monitorização do débito cardíaco. Oferece também a possibilidade de monitorização das ondas de pressão arterial pulmonar encunhada. Pacientes que apresentam nessa monitorização a onda A de artéria pulmonar encunhada elevada sugerem diminuição importante da complacência de ventrículo esquerdo, levando a regurgitação, a retorno importante da diminuição do esvaziamento, da dificuldade do esvaziamento do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. Então, essa diminuição da complacência, que muitas vezes é devida à insuficiência coronariana aguda, pode fazer com que essa onda A, que é aquela onda A de enchimento do átrio esquerdo, se apresente aumentada. E naqueles pacientes que apresentam insuficiência mitral aguda, por ruptura, por exemplo, de músculo papilar, pode apresentar onda V bastante aumentada. A onda V, que é aquela onda que aparece logo depois da onda A, que é a representação gráfica do aumento da pressão dentro do átrio esquerdo, provocado no momento da contração do ventrículo esquerdo pelo rechaçamento da válvula mitral para dentro do átrio esquerdo. Então, quando o ventrículo esquerdo contrai, normalmente há um abaulamento da válvula mitral para o átrio esquerdo, e isso provoca o surgimento da onda V. Quando há insuficiência mitral, essa onda V ela fica bastante aumentada e é sugestiva, então, dessa lesão importante que deve ser corrigida cirurgicamente de maneira mais rápida possível. Mas, como foi provado em vários trabalhos, a monitorização através do catéter de artéria pulmonar não altera a sobrevida e aumenta muito algumas complicações na utilização de pacientes que não são assim de extrema gravidade, pacientes que não são de complexidade maior. A monitorização do sistema nervoso central através da utilização de índice bispectral, entropia ou SedLine oferecem a possibilidade de manutenção de um nível de hipnose seguro, nem tão baixo que seja resultado do excesso de fornecimento de hipnótico, e nem tão alto que possa gerar o despertar intraoperatório e a memória intraoperatória. É sabido, por exemplo, que pacientes com hipoglicemia e ou diminuição do fluxo sanguíneo cerebral apresentam queda importante nos valores dessa monitorização. Então, é um sinal importante
de que algo não está indo bem. Se você não aumentou muito a quantidade de anestesia ou se os valores dessa monitorização foram reduzidos, você reduz o fornecimento de hipnótico e não há retorno aos níveis prévios, provavelmente esse paciente está tendo alguma complicação nesse sentido. Então, é um sinal importante. Outros recursos que podem ser utilizados são a oximetria transcraniana e o Doppler transcraniano, que podem, através de monitorização, mostrar alteração sugestiva de isquemia cerebral focal. Então, pacientes que têm comprometimento circulatório de carótida, por exemplo, merecem essa monitorização adicional. A monitorização, por exemplo, com o índice bispectral bilateral, muitas vezes surpreende a queda do valor da monitorização unilateral, mostrando que provavelmente daquele lado está acontecendo alguma coisa estranha e isso aí tem que ser investigado. A monitorização da temperatura também é de fundamental importância. A temperatura ela é fator importante de complicação perioperatória e não deve ser permitido a manutenção de valores de temperatura abaixo de iguais ou abaixo de 36 graus Celsius. Isso é considerado recomendação classe 1, nível de evidência B. Portanto, você deve monitorizar a temperatura e ela não deve deixar o paciente desenvolver hipotermia. A hipotermia leva a aumento do consumo de oxigênio, aumento da incidência de arritmia, aumento do risco de infecção pós-operatória na ferida cirúrgica, aumento do risco de descência da sutura, ocorre uma diminuição da microcirculação graças à vasoconstrição provocada pela hipotermia, e isso pode dificultar a chegada de proteínas e leucócitos na ferida cirúrgica. Além disso, os fatores de coagulação e as plaquetas têm a sua ação diminuída, elas são menos competentes na hipotermia, então a hipotermia deve ser combatida a todo custo. E durante a circulação extracorpórea, em que o paciente é mantido em hipotermia para proteção neurológica por causa da circulação não pulsátil, que pode gerar comprometimento neurológico, pode aumentar a incidência disso, a temperatura que fica abaixo desses valores, a hipotermia moderada, ela deve ser acompanhada durante a circulação extracorpórea e o reaquecimento deve ser feito de maneira lenta para que não haja riscos de comprometimento neurológico e outros. Os exames de laboratório também são de fundamental importância. É importante sempre a coleta de sangue no início da indução anestésica para que haja o resultado dos exames de base, o tempo de coagulação ativado também. Esse tempo de coagulação ativado ele é repetido após a administração da heparina. Vai ser mais para frente a gente vai conversar sobre isso. E antes da entrada em SEC é importante que se tenha a repetição desses exames após a saída de SEC de novo, e se a cirurgia se prolonga, é ideal também que se repita esse exame antes do fim da cirurgia e principalmente antes da extubação. É importante que se faça a repetição dos exames para ver se o paciente está apto a ser extubado. Isso a gente também vai conversar depois. Falando especificamente em relação à isquemia, então os monitores principais relacionados a essa terrível complicação são o eletrocardiograma, a monitorização com a pressão de artéria pulmonar e o ecocardiograma transesofágico. Lembrar que a monitorização com o eletrocardiograma com a derivação de V4 apenas oferece uma sensibilidade para isquemia de mais ou menos 61%. A monitorização apenas de V5 aumenta essa sensibilidade para diagnóstico de isquemia para algo em torno de 75%.
A associação da monitorização de D2, V5 e V6 oferece uma sensibilidade superior a 95%. Em pacientes em que há a possibilidade, devemos oferecer o máximo de derivações possíveis, mas essas três são as mais importantes. A monitorização da pressão de artéria pulmonar já foi destrinchada no diapositivo anterior e do ecocardiograma transesofágico também. Em relação à seleção da anestesia, muito já foi discutido e estudado em relação a isso. Então, não há evidência científica que demonstre superioridade significativa de uma técnica em relação à outra. Apenas a observação de que o agente inalatório ele pode produzir uma proteção miocárdica devido ao pré-condicionamento que oferece, atuando em canais de cálcio que, em última análise, diminuem a resposta de liberação de cálcio intracelular, retardando o processo de apoptose. Então, os agentes inalatórios teriam essa vantagem, mas que não se comprovou em clínica uma vantagem significativa de uma técnica em relação à outra. Então, a técnica deve ser associada, como já foi dito, à história do paciente, a sua condição hemodinâmica e a experiência do anestesista. Os opioides são ferramentas importantes na manutenção de uma analgesia intra e pós-operatória adequada. Tem a ação também reduzindo a resposta autonômica aos estímulos nocivos da inflamação e do estresse anestésico cirúrgico. Porém, ao longo do tempo, foi demonstrado que a utilização indiscriminada de opioides levou ao surgimento permanente, frequente, de uma série de efeitos colaterais indesejáveis, como aumento da incidência de náuseas e vômitos, retenção urinária, aumento da depressão respiratória no pós-operatório, aumento do tempo de retorno da função intestinal, aumento da chance de infecção do pós-operatório devido a um efeito imunomodulador negativo que o opioide exerce, e em algumas situações, principalmente com a utilização do remifentanil, o surgimento possível de hiperalgesia no pós-operatório. Então, o opioide ele ainda não foi extinto da técnica anestésica para revascularização, provavelmente nunca vai ser, mas a utilização do opioide ela deve ser pautada em critérios bastante seguros de que você não está dando uma droga em doses excessivas para poder assim reduzir os seus efeitos colaterais e utilizar essa droga da melhor maneira possível. Atentar que os agentes de maior duração, como o fentanil, por exemplo, podem retardar um pouco a extubação do paciente se for utilizado em doses maiores, principalmente como era no passado em macrodoses. Substâncias que têm perfil de tempo de duração menor, como o sufentanil e o remifentanil, têm a vantagem de oferecer esse tempo mais curto de eliminação e assim a manutenção da técnica Fast Track, que facilita a extubação precoce do paciente, diminuindo o tempo de respiração mecânica, fazendo com que esse paciente retorne às suas funções fisiológicas o mais rapidamente possível e assim diminuindo chances de infecção respiratória e o tempo de internação em UTI fica reduzido também. É importante apenas frisar que o tempo de internação hospitalar não se altera independente das técnicas utilizadas em geral. Os agentes inalatórios são de utilidade na anestesia de revascularização miocárdica, é uma opção à anestesia venosa total e oferece, como já foi dito, a vantagem do pré-condicionamento, principalmente quando utilizado o sevoflurano. Consegue-se uma estabilidade cardiovascular melhor, na maioria das vezes, quando se utiliza
o agente inalatório, devido principalmente se comparado com o remifentanil, que apresenta uma tendência à hipotensão mais frequente do que os outros agentes. Porém, o agente inalatório não se comprovou em clínica ser superior na anestesia balanceada à anestesia venosa total no desfecho final de complicações a níveis mais tardios, de 30 dias e 1 ano. Isso a gente vai ver mais tarde. Os hipnóticos venosos são também utilizados ou na indução venosa em forma de doses em bolos, que devem ser feitas de maneira lenta. Temos as doses por quilo de peso, que são doses médias a serem utilizadas na população em geral, mas que, se utilizadas em administração lenta, é possível de se conseguir o efeito hipnótico com doses inferiores e, assim, efeitos colaterais mais reduzidos, efeitos colaterais de menor intensidade. Em pacientes com extrema instabilidade hemodinâmica, pode ser utilizado o etomidato, que tem um perfil mais seguro em relação a efeitos hemodinâmicos, não interfere na contratilidade nem na vasomotricidade, e se associado, por exemplo, à quemicetina, a ketamina, pode levar a uma menor dose ainda, com efeitos analgésicos intra e pós-operatórios de melhor qualidade. A ketamina, em doses de 0,2 mg por quilo de peso, consegue bloquear os receptores NMDA, e principalmente se utilizados em infusão contínua após a indução, é capaz de gerar uma analgesia pós-operatória de melhor qualidade. Mesmo os agentes com perfil farmacodinâmico que não sejam tão seguros quanto o etomidato podem ser utilizados, desde que utilizados em doses lentas, para se conseguir o efeito desejado antes dos efeitos adversos. Então, o Propofol pode ser utilizado, as doses do Propofol giram em torno de 2 a 3 mg por quilo de peso, mas também, se for injetado de uma forma lenta, você pode conseguir uma ação desejada sem efeitos colaterais tão expressivos. Mas nos pacientes mais instáveis, com certeza o etomidato vai ser mais seguro que o Propofol. E a ketamina, que também tem um perfil bastante favorável em relação à analgesia pós-operatória, não deve ser utilizado em doses de indução, doses de 1 a 2 mg por quilo de peso, nos pacientes que estejam com os estoques de catecolaminas esgotados. É sabido que a ketamina ela consegue, através da liberação de neurotransmissores adrenérgicos, a maior estabilidade cardiovascular em alguns pacientes. Então, ela tem um efeito indireto no aparelho cardiovascular por aumento do tônus simpático. Porém, ela tem um efeito direto que é inotrópico negativo. Portanto, em pacientes que tenham esgotados os estoques de catecolaminas, a ketamina ela pode não contar com esse efeito indireto por falta dessas catecolaminas e fica só com efeito direto inotrópico negativo, que seria deletério para os pacientes mais graves. Mas em doses pequenas, de 0,2 mg por quilo de peso, apenas para efeito analgésico, é bastante interessante. Esse estudo, publicado em 2003 na Anesthesiology por De Hert e colaboradores, comparou a utilização de Propofol, desflurano e sevoflurano em pacientes submetidos à anestesia geral para bypass coronariano. E foi mostrado que o Propofol apresentou uma maior redução na contratilidade, na relação entre aumento de pressão por tempo, do que
o sevoflurano e o desflurano. Portanto, ele apresentou uma depressão miocárdica mais intensa do que os agentes inalatórios. E 3 anos depois, Cronhick e colaboradores publicaram um trabalho parecido, comparando Propofol e sevoflurano, também mostrando que o Propofol apresenta uma maior depressão miocárdica quando comparado com o sevoflurano. Em relação à concentração de troponina, também o Propofol mostrou uma elevação maior do que o sevoflurano e o desflurano. Nesses gráficos é possível ver, nos 3 gráficos superiores, a concentração média de troponina em cada um dos anestésicos utilizados e o intervalo de confiança de cada um. Nos 3 gráficos inferiores são representadas as concentrações individuais de cada paciente submetido ao participante do trabalho. Portanto, o Propofol ele apresentou uma maior elevação de troponina ao longo da cirurgia e pós-operatório, quando comparado com desflurano e sevoflurano. Trabalho também realizado, o mesmo trabalho realizado por The Rest em 2003, publicado na Anesthesiology. E aquele trabalho de Cronhick e colaboradores, publicado 3 anos depois, eles também compararam as concentrações de troponina em pacientes submetidos à anestesia com Propofol, comparando com os pacientes que foram submetidos à anestesia com sevoflurano, e também mostraram que o Propofol apresentou uma maior elevação das concentrações de troponina. Esse trabalho realizado por Landoni e colaboradores foi um estudo multicêntrico realizado em 36 países, constando de mais de 5.200 pacientes. Os pacientes foram divididos em 2 grupos para receber ou anestesia venosa total ou anestésico inalatório. E ao final de 360 dias, esses pacientes submetidos à cirurgia de revascularização miocárdica não apresentaram diferença significativa nos desfechos de morbimortalidade. Essa publicação, um guideline de Hillis e colaboradores em 2011, publicada na Circulation, ela estabelece algumas recomendações. Tá? Então, a American Heart Association recomenda como classe de recomendação tipo 1, a extubação precoce em revascularização miocárdica por bypass de baixo risco e em cirurgias que não tiveram complicações. Classe de recomendação 1, nível de evidência B. A analgesia perioperatória deve ser a melhor possível, tentando oferecer o melhor conforto para o paciente, obviamente. Classe de recomendação 1 também, nível de evidência B. Os pacientes de alto risco devem ser monitorizados com ecocardiografia transesofágica. São aqueles pacientes com diminuição de fração de ejeção, lesão valvular e outros de maior gravidade. Classe de recomendação 1, nível de evidência C. E a utilização de vários recursos para redução de sangramento perioperatório, incluindo a utilização do ácido tranexêmico, também classe de recomendação 1, nível de evidência A. Então, o ácido tranexêmico, como em todas as cirurgias que têm potencial de grande sangramento, se não houver contraindicação, deve ser utilizado de maneira precoce para a redução então desse sangramento. O mesmo guideline orienta alguns outros aspectos. Como sugestão, não recomendação, sugere que seja avaliado o agente inalatório como parte integrante da anestesia na tentativa de extubação e despertar precoce desses pacientes. Classe de recomendação 2A, nível de evidência A. Provavelmente ele
esse guideline foi publicado em 2011, aquela comparação entre agente inalatório e agente venoso foi realizada em 2019, provavelmente, quer dizer, é possível que haja alguma mudança nessa orientação. A anestesia peridural torácica, ela tem um caráter incerto em cirurgia de revascularização miocárdica. É considerado classe de recomendação 2B, nível de evidência B, ou seja, pode ser considerado, mas não é uma recomendação formal do guideline publicado em 2011. A utilização de anti-inflamatórios não hormonais, especialmente os inibidores da ciclooxigenase 2, eles devem ser contraindicados em cirurgia de revascularização. Isso é uma classe de recomendação 3, nível de evidência B. Esses agentes eles aumentam muito a chance de comprometimento renal e até coronariano no perioperatório. A extubação precoce em instituição não preparada para reintubação segura no pós-operatório imediato deve ser contraindicada também. Então, é uma classe de recomendação 3, nível de evidência C. Também em 2019, Engelman e colaboradores fizeram um levantamento bibliográfico e providenciaram um guideline para cuidados perioperatórios em cirurgia cardíaca. E chegaram às seguintes conclusões. Confirmaram a recomendação classe 1 e com nível de evidência A da manutenção da prescrição de ácido tranexâmico como agente preventivo contra sangramentos perioperatórios. Aconselharam como classe de recomendação 1, nível de evidência B, o controle glicêmico pré e perioperatórios. O controle glicêmico pré-operatório através da utilização de dosagem de hemoglobina glicada e no intraoperatório através da infusão de insulina conforme aumento da glicemia eventualmente surgida no intraoperatório. A administração de líquidos deve seguir a orientação de monitorização através da associação de pressão arterial invasiva, índice cardíaco, monitorização de saturação venosa de oxigênio e a diurese do paciente. O débito urinário importantíssimo na avaliação da necessidade de fornecimento de líquidos, mas em associação com o índice cardíaco, a pressão arterial e a saturação venosa mista ou central de oxigênio. Tá? A analgesia também de fundamental importância, tanto no intraoperatório, mas também no pós-operatório, onde a incidência de delírio pode aumentar devido ao surgimento de dor mal controlada no pós-operatório. Aconselha-se a associação de analgesia multimodal com utilização de agentes agonistas alfa-2 adrenérgicos, principalmente a dexmedetomidina, que pode diminuir tanto a incidência de delírio como também o tempo de intubação desses pacientes, devido à qualidade da analgesia oferecida. A utilização de acetaminofém e pregabalina, já iniciado no pré-operatório, pode também reduzir a necessidade de analgésicos no pós-operatório, e a associação de ketamina, apesar da tão propalada ação de agitação em alguns pacientes em doses de indução, mas em doses analgésicas é capaz de reduzir o surgimento de delírio no pós-operatório. A associação de tramal pode ser benéfica em relação à analgesia do paciente, já que tem uma ação tanto opioide quanto não opioide
no controle da dor no pós-operatório. Porém, o tramal tem a possibilidade de aumentar a incidência de delírio. A monitorização do consumo de oxigênio, a monitorização do lactato sanguíneo também são de importância na associação da monitorização, como eu falei, na programação e no planejamento do fornecimento de líquido desses pacientes. Essa conduta deve ser bastante cuidadosa nesses pacientes. Essa publicação de 2019 do JAMA, de fundamental importância para o acompanhamento desses pacientes no intraoperatório. Engel também reforçou a necessidade da monitorização de temperatura e correção de desvios importantes, evitar sempre temperaturas abaixo de 36 graus antes e depois da circulação extracorpórea e aquecimentos demasiadamente rápidos durante a fase de desmame da circulação extracorpórea, sempre evitar temperaturas também acima de 37,8, que aumenta muito a demanda metabólica, tanto miocárdica quanto cerebral, e pode ser bastante significativo o resultado negativo decorrente disso. A extubação precoce, hoje em dia considerada no fast track, que é a extubação em tempos de 3 a 6 horas depois do fim da cirurgia, consegue retornar o paciente à atividade fisiológica de uma maneira mais rápida, com a movimentação do paciente, que vai fazer com que haja um retorno mais rápido da função intestinal, diminuição dos fenômenos tromboembólicos e outras complicações possíveis, como, por exemplo, infecção respiratória, devido ao tempo prolongado de ventilação mecânica. A prevenção do delírio deve ser sempre uma preocupação. Os pacientes devem ser, então, hidratados adequadamente, a pressão arterial mantida dentro de valores mais conservadores, evitando sempre hipotensão e hipertensão importante, e fazer com que esses pacientes retornem ao nível de consciência deles o mais rapidamente possível. Como foi dito, a utilização de ketamina e dexmedetomidina podem contribuir de maneira significativa com a redução do surgimento de delírio no pós-operatório. Um passo importante em relação à anestesia da revascularização miocárdica, que não posso deixar de falar antes de começar a falar do preparo da SEC, é o cuidado no momento da esternotomia. É um momento em que, ao passar a serra de abertura do externo para o acesso ao tórax do paciente, eventualmente é possível a lesão de estruturas mediastinais e até de pulmão. Nesse momento, no início da cirurgia, quando vai ser iniciada a esternotomia, é importante que se lembre que a ventilação pulmonar tem que ser interrompida e tem que ser desconectado o aparelho de anestesia do paciente para que o pulmão dele esvazie e assim diminui a chance de lesão de estruturas mediastinais e torácicas no momento da abertura do externo do paciente. Então, após a abertura do externo, o cirurgião ele vai autorizar de novo o reinício da ventilação mecânica do paciente. No momento em que vai ser feita a canulação do vaso para início da circulação extracorpórea, é importante que se mantenha a pressão arterial do paciente em níveis mais estáveis e um pouco abaixo dos níveis normais da maioria dos pacientes. Então, níveis sistólicos em torno de 90 milímetros de mercúrio, ou níveis de pressão arterial média entre 50 e 60 milímetros de mercúrio no momento da punção, para canulação e início da perfusão da circulação extracorpórea. Então é importante que tenha essa redução da pressão arterial para que se evite
sangramento importante e esgarçamento das estruturas vasculares, que, quando submetidas a pressões muito elevadas, podem se romper no momento dessa punção e canulação. Então, antes ainda desse momento da canulação dos vasos, o cirurgião vai pedir para o anestesista fazer a confirmação do tempo de coagulação ativado e o início a monitorização de base do tempo de coagulação ativado normalmente está em torno de 80 a 120 segundos. Ele vai pedir para o anestesista fazer a administração da heparina, que tem o objetivo de impedir formação de trombos durante a circulação extracorpórea. Durante a circulação extracorpórea, o contato do sangue com estruturas não familiares, estruturas estranhas, ativa uma série de fatores pró-coagulantes que pode gerar não só reação inflamatória importante, mas fenômenos trombogênicos graves. Então, antes da canulação da artéria aorta, é feita a canulação arterial primeiro, porque se houver algum acidente, vai ser feita a administração de líquidos através da aorta, isso é de fundamental importância. Então, é feita o rebaixamento prévio da pressão arterial para os níveis que eu falei, pressão arterial média ali em torno de 60 milímetros de mercúrio, pressão sistólica ali em torno de 90 milímetros de mercúrio, e feita a administração da heparina, 300 a 400 unidades internacionais por quilo de peso, com o objetivo de aumentar esse tempo de coagulação ativado para valores em torno de 400 a 480 segundos. Então, você vai administrar a heparina, 5 minutos depois, mais ou menos um pouco que isso, vai ser feita a nova checagem do tempo de coagulação ativado, e quando esse tempo de coagulação ativado atingir esses valores de 400 a 480 segundos, o cirurgião vai então canular a artéria aorta para iniciar a circulação extracorpórea. Alguns pacientes apresentam resistência à heparina por vários motivos. Um deles é a redução da proteína onde a heparina age. A heparina aumenta em quase 100 vezes a capacidade anticoagulante da antitrombina 3. Então, quando você utiliza a heparina, a antitrombina 3 aumenta estupidamente a sua capacidade de anticoagulação, e se o paciente tem redução de antitrombina 3, que é uma condição que muitas vezes acontece, a heparina não vai ter onde agir e o paciente vai ter resistência à heparina. Uma das soluções para esse paciente que tem diminuição da concentração de antitrombina 3 é fornecer plasma fresco congelado para esse paciente, para ele, assim, recebendo antitrombina 3 do sangue doador, ele ter a ação da heparina realizada. Mas pode ser feita a substituição por outros agentes. Hoje em dia, há disponibilidade de outras substâncias que são utilizadas muito raramente. A heparina, quando utilizada no pré-operatório, também tem a capacidade de desenvolver trombocitopenia. Essa trombocitopenia, por uso de heparina, seja não fracionada ou heparina de baixo peso molecular, ela não acontece, ela é provocada pela associação da heparina com o fator 4 plaquetário, que juntos se transformam em apiteno em alguns pacientes, e esse apiteno vai estimular a produção de anticorpos contra eles, e como eles estão ligados às plaquetas, essas plaquetas elas vão se depositar em grumo, facilitando até a instalação de fenômenos trombogênicos. Portanto, esses pacientes podem desenvolver diminuição da concentração de plaqueta, mas ao mesmo tempo
sofrer fenômenos tromboembólicos, devido a essa formação de agregados plaquetários que podem obstruir pequenos vasos. Então, paciente que vem utilizando heparina de qualquer forma no pré-operatório por algum motivo, eles devem ter a contagem de plaqueta conferida no pré-operatório de maneira sistemática. Mas são situações raras, então o cirurgião fala para você, olha, pode fazer a heparina, baixa um pouquinho a pressão, faz o TCA, faz a heparina. Então, fez a heparina, o TCA você já fez no início da indução anestésica, você faz a heparina, depois faz o TCA de novo para conferir. Se o TCA estiver no nível que o cirurgião precisa, ele vai canular a artéria aorta e logo em seguida vai canular ou a veia cava ou o átrio e vai iniciar a circulação extracorpórea. E quando ele tiver com a circulação extracorpórea a todo vapor, ele vai pedir para você interromper o fornecimento de ventilação mecânica. Nesse momento, você para de oferecer o anestésico inalatório para o paciente e você precisa fazer um reforço de relaxante muscular, do agente opioide que você estiver usando e do agente hipnótico. Se você não está fazendo infusão contínua, você vai ter que fazer uma dose adicional na bomba de circulação extracorpórea para não deixar o paciente sair do plano anestésico. À medida que se inicia a circulação extracorpórea, o sangue não oxigenado do paciente sai pela veia cava ou pelo átrio direito do paciente. Ele, por gravidade, ele é direcionado e o sangue aspirado do campo cirúrgico também ele é aspirado para o reservatório da bomba de circulação extracorpórea. Essa máquina tem umas bombas que podem ser de rolete ou não, ou de centrífuga, e essa bomba vai fazer com que esse sangue circule, ele vai passar pelo oxigenador, e o oxigenador, que pode ser de membrana ou de borbulha, ou de bolha, ele vai fazer com que haja a troca de CO2 pelo oxigênio, e esse sangue, após oxigenado, ele é filtrado e é redirecionado ao paciente. Porém, nesse contato com estruturas não fisiológicas, estruturas estranhas ao sangue, há a geração de estímulo à produção de fator 12, desencadeando assim a ativação da via intrínseca de coagulação, da mesma forma em que a ativação dos fatores do fibrinogênio através da ativação dos fatores teciduais de coagulação, que vão desencadear também a via extrínseca de coagulação. Então tem uma ativação de fenômenos de coagulação que devem ser combatidos pela administração prévia de heparina nesses pacientes, é de fundamental importância. E enquanto o perfusionista se encarrega da manutenção dos sinais vitais do paciente, realização de exames, o anestesista tem que ficar por perto, porque há momentos, há situações imprevisíveis em que a instabilidade do paciente pode ocorrer e a necessidade do acompanhamento de nós anestesiologistas pode ser de fundamental importância. Enquanto isso, o contato do sangue com aquelas superfícies faz desencadear também algumas reações inflamatórias sistêmicas que podem ser de grande intensidade, com ativação de complemento, ativação de plaquetas, com formação de agregados plaquetários também, que também, se não for utilizada a heparina de maneira adequada, o paciente vai sofrer complicações tromboembólicas. E enquanto o anestesiologista, na fase pré-circulação extracorpórea e na fase pós-circulação extracorpórea,
tenta manter sempre a pressão sistólica em torno de 90 milímetros de mercúrio, a pressão sistólica ali em torno, a pressão arterial média em torno de 60 milímetros de mercúrio, 70 milímetros de mercúrio. Durante a circulação extracorpórea, essa pressão, além de se tornar uma pressão não pulsátil, ela fica em valores extremamente baixos, em torno de 50 milímetros de mercúrio habitualmente, e há sempre uma preocupação com as consequências em relação à proteção renal, proteção neurológica, instalação de distúrbios como delírio no pós-operatório. E, preocupado com isso, Wedel e colaboradores fizeram uma comparação de dois grupos de 97 e 98 pacientes em cada um, para comparar a evolução de pacientes submetidos a pressão arterial com alvo baixo, em torno de 40 a 50 milímetros de mercúrio de pressão arterial média durante a circulação extracorpórea, e alvos mais altos, em torno de 70 milímetros de mercúrio, com a utilização de vasopressores. Esses pacientes foram comparados em relação ao hematócrito, a variação de pressão durante a cirurgia, durante o período de circulação extracorpórea, o fluxo de sangue no bypass, os exames durante essa circulação extracorpórea relacionados tanto ao lactato, ao hematócrito e ao fornecimento de sangue, e comparando a utilização de norepinefrina para manter aqueles níveis no grupo de baixo, de alvo mais baixo, em torno de 50 milímetros de mercúrio, e a noradrenalina mais utilizada em doses maiores para manter a pressão ali em torno de 70 milímetros de mercúrio. Comparando ainda entre esses grupos, o tempo de internação em UTI foi semelhante nos dois grupos. Os níveis de lactato foi praticamente semelhante nos dois grupos. O uso de inotrópicos foi foi o dobro no grupo de alvo mais elevado. O uso de vasopressores foi mais alto, com a dose significativamente maior no grupo de alvo mais elevado. O tempo de extubação foi semelhante, a incidência de fibrilação atrial foi semelhante, os níveis de creatinina foram, o pico de nível de creatinina foi semelhante nos dois grupos, mas a base, a creatinina no grupo com alvo mais elevado, ela atingiu o dobro da linha de base, ou seja, apesar de eles manterem os picos semelhantes, aquele grupo com o objetivo de alvo de pressão arterial mais elevada, ele apresentou elevação maior em relação aos níveis basais de creatinina deles. Isso aí de maneira estatisticamente significativa. As alucinações e delírios não alteraram em relação aos grupos, e o tempo de internação na enfermaria foi semelhante nos dois grupos. Portanto, apenas significativamente aqui, apenas o tempo de uso de vasopressores, que foi maior no grupo com alvo de pressão mais alto, e a incidência de elevação de creatinina maior nos pacientes desse grupo também. Uma série de outros desfechos relacionados à parte neurológica foram comparados, a reoperação, acidente vascular encefálico e uma série de outras coisas.
De significativo, a diferença foi apenas em 2 aspectos que podem não ter tido expressão clínica pela baixa incidência dessas complicações, porém, houve mais óbito e mais acidente vascular encefálico no grupo com alvo terapêutico de pressão arterial mais elevada, o que demonstra que talvez essa tentativa de elevar a pressão arterial, além de não trazer vantagem, pode ter trazido a consequência desfavorável no desfecho final de alguns pacientes. Ao final da circulação extracorpórea, o cirurgião vai pedir para o perfusionista aquecer o sangue lentamente do paciente e começar a devolver o sangue que ficou estocado nos reservatórios da bomba de perfusão de circulação extracorpórea. A partir desse momento, algumas condutas são fundamentais para um desfecho favorável do paciente. Foi criado por um autor chamado Moritz e seus colaboradores e publicado na quarta edição do livro Practical Approach to Cardiac Anesthesia, publicado em 2008, um trio de grupos de condutas a serem tomadas. E foi criado um processo mnemônico para ajudar nessa tomada de decisão. Então, a letra C, letra V e letra P. A letra C faz referência a cold de frio, então tratar da temperatura do paciente, o reaquecimento é importante que seja feito de maneira lenta e gradual para atingir temperaturas acima de 36 graus no final da SEC. Observar se esse paciente está apresentando algum problema de condução cardíaca, algum bloqueio importante, se há necessidade de instalação de marca-passo, observar o débito cardíaco, se é satisfatório, se está conseguindo manter pressão razoável para que seja retirada a circulação extracorpórea com segurança. É preciso que seja feita quando está chegando o final da circulação extracorpórea, a contagem de células sanguíneas para ver se o paciente está precisando repor hemácias, se a quantidade de sangue que tem no reservatório da circulação extracorpórea é suficiente para repor e para impedir que esse paciente fique anemiado no pós-operatório imediato. Portanto, níveis de hemoglobina em torno de 9 gramas por decilitro é o ideal no paciente coronariopata. É importante que se veja o cálcio, principalmente o cálcio ionizado, para ver se o paciente precisa de reposição, principalmente se ele precisou de reposição sanguínea com grandes volumes, mas mesmo se não, se o paciente está com hipotermia ou acidose, a concentração de cálcio pode se reduzir, então é importante que se faça essa correção e avaliar o TCA do paciente para ver se vai precisar fazer alguma coisa, se o paciente vai apresentar alguma facilitação de hemorragia no pós-operatório imediato. Averiguar se o paciente já consegue ser ventilado adequadamente, se consegue expandir o pulmão. Essa visualização tem que ser feita tanto da expansão pulmonar quanto da contração cardíaca de maneira efetiva. Iniciar a vaporização com anestésico inalatório, se for esse o planejamento, ou iniciar as estratégias de manutenção da anestesia, ver se o paciente está com a pré-carga adequada. Se essa pré-carga estiver reduzida, pode ser reposta com líquido da circulação extracorpórea ou eventualmente a reposição do sangue reservado para esse paciente no final da circulação extracorpórea. Então, avaliar esse paciente para ver se ele tem alguma condição importante que seja preditora de complicações, avaliar a pressão arterial, preparar para iniciar os agentes inotrópicos, sejam eles
agentes agonistas adrenérgicos ou eventualmente a milrinona, que pode ser por ser um agente inibidor da fosfodiesterase, ele pode ter uma ação mais adequada em pacientes que têm dificuldade da resposta em receptores adrenérgicos, e iniciar a infusão lenta de vasopressores e de inotrópicos para que esse paciente responda, porque normalmente quando o paciente sai de SEC, o coração dele está um pouquinho atordoado ainda, às vezes demora um pouquinho para pegar no tranco, então há necessidade muitas vezes de iniciar já uma dobutamina. Se esse paciente ainda está hipovolêmico, mas ele está com a complacência ainda diminuída miocárdica, a utilização de nitroglicerina para fazer vasodilatação venosa, para que ele possa aceitar o sangue a ser oferecido para ele, ou o volume que vai ser oferecido para ele sem sobrecarregar o ventrículo direito, ver como é que está o potássio e preparar a protamina para reverter o efeito da heparina. Lembrar que a protamina é utilizada na dose de 1 unidade para cada unidade de heparina oferecida. De uma forma prática, para cada 1 ml de heparina administrada, você vai administrar uma ampola de protamina. Então, a dose na prática é mais ou menos essa. Você vai administrar 1 unidade de protamina para cada 1 unidade de heparina, tá bom? Aqui uma cola, uma forma de se preparar as drogas vasoativas. Então, em relação ao nitroprusiato de sódio, a gente sabe que é um agente que causa vasodilatação arterial e arteriolar de maneira significativa. Ela é degradada pela luz, o equipo e o frasco de soro devem ser protegidos da luz, e é diluído uma ampola de 50 mg em 250 ml de soro glicosado para ficar uma concentração de 200 microgramas por ml. A dose é de meio a 8 microgramas por quilo por minuto. É importante lembrar que a dose elevada e a administração por longos períodos de nitroprusiato de sódio pode levar à intoxicação por cianeto e tiocianato, necessitando então de averiguação sempre como é que está a saturação venosa mista, já que o oxigênio ele é pouco liberado da hemoglobina no paciente com intoxicação por cianeto. Então, isso aí gera uma diminuição da oferta de oxigênio periférico e um aumento da saturação venosa mista e central de oxigênio. Em pacientes que apresentam essa concentração, essa saturação elevada de saturação mista de oxigênio elevada, associada à taquifilaxia do nitroprusiato, principalmente na presença de acidose metabólica, sugere a intoxicação pelo cianeto. Tá? Então, esses pacientes têm que ter essa preocupação. E em pacientes que têm insuficiência renal ou hepática, pode ter que diminuir a dose do nitroprusiato. A maioria desses comentários é igual para a nitroglicerina. A única diferença é que a nitroglicerina não tem tanta característica de intoxicação. A intoxicação mais comum em relação à nitroglicerina é devido ao surgimento de metohemoglobinemia, devido à diminuição da metahemoglobina redutase em alguns pacientes, e mesmo sem ter a deficiência dessa enzima, pacientes que utilizam altas doses por muito tempo de nitroglicerina também pode ter a metohemoglobinemia como complicação. É uma droga que tem uma vasodilatação preferencial venosa, ao contrário do nitroprusiato, mas em altas doses pode gerar também vasodilatação arterial, e essa vasodilatação arterial pode gerar aumento da frequência cardíaca, que é um efeito desfavorável no paciente que você está usando normalmente a nitroglicerina como recurso para diminuir o consumo de oxigênio, já que ela aumenta a capacitância venosa, diminui a
pressão diastólica final de ventrículo direito, com isso diminui o raio do ventrículo direito e diminui assim o consumo de oxigênio dele e do ventrículo esquerdo. Então, a nitroglicerina em altas doses vai ter esse efeito aí contrabalançado pelo efeito deletério da vasodilatação periférica, que pode levar a taquicardia e assim aumento do consumo de oxigênio. Um dos protocolos de preparo da noradrenalina pode ser a utilização de 20 ml, ou seja, 20 mg de noradrenalina em 180 ml de soro glicosado ou soro fisiológico. Alguns aconselham a utilização do soro glicosado, contando que ele diminui a metabolização da noradrenalina e assim a noradrenalina ficaria numa diluição de 100 micrograma por ml, a dose é de 0,01 a 0,1 micrograma por quilo por minuto e vai ser ajustada de acordo com a necessidade de controle de pressão do paciente. A fenilefrina, que tem uma ampola de 1 ml com 10 mg, é diluída para 250 ml de soro glicosado, gerando uma concentração de 40 micrograma por ml. A dose inicial pode ser de 50 a 100 micrograma por quilo de peso e a manutenção de 0,5 a 1 micrograma por quilo por minuto, de acordo com a necessidade e com a resposta pressórica do paciente. Lembrar que tanto a noradrenalina quanto a fenilefrina, por sua ação intensa em receptores alfa-1, geram uma vasoconstrição importante e, se for administrada de maneira muito rápida ou em doses mais elevadas, podem gerar, por causa dessa vasoconstrição, um estiramento importante de barorreceptores que pode provocar uma bradicardia reflexa. Essa bradicardia pode ser muito intensa em alguns pacientes, necessitando às vezes até da utilização de atropina para corrigir esse efeito colateral. A dopamina normalmente é preparada adicionando 50 ml de dopamina em 200 ml de soro glicosado, gerando uma concentração de 1 mg por ml, e a dose a ser administrada é de 2 a 20 micrograma por quilo por minuto. As doses inferiores geram efeito dopaminérgico, com aumento da vasodilatação esplâncnica sem aumento importante da pressão arterial. À medida que essa dose é aumentada, chegando a doses em torno de 5 a 10 microgramas por quilo por minuto, o efeito dopaminérgico ele é substituído ou tem a adição de efeito beta-adrenérgico, com aumento da capacidade contrátil e da frequência cardíaca. Isso pode gerar aumento do consumo de oxigênio, mas em alguns pacientes é importante que se faça isso com o objetivo de aumentar o débito cardíaco. Então, um paciente muito hipertenso que necessita do aumento da pressão diastólica final, da pressão diastólica na raiz da aorta, para manutenção de fluxo coronariano, então vai ter uma compensação. O efeito de aumento da pressão de raiz de aorta vai contrabalançar o aumento do consumo de oxigênio provocado pelo aumento do inotropismo e pelo aumento da força contrátil. A dopamina, se você aumenta mais a dose, acima de 10, em torno de 15 microgramas por quilo por minuto, você começa a ter uma ação importante em receptores alfa, provocando uma vasoconstrição periférica, que muitas vezes é importante em pacientes pouco responsíveis a outras tentativas de aumentar a pressão arterial. A dobutamina é preparada adicionando uma ampola de 20 ml com 250 mg em 230 ml de soro glicosado, que também vai gerar uma concentração de 1 mg por ml. A dose é de 2 a 20 microgramas por quilo por minuto, porém, diferente da dopamina, a dobutamina tem efeito predominantemente apenas em receptores beta.
A ação inicial em doses menores é em receptores beta-1, aumenta a frequência cardíaca e a força contrátil. Em doses maiores, começa a ter ação também em receptores beta-2, que vão provocar vasodilatação periférica e muitas vezes aquela pressão que estava começando a aumentar com as doses iniciais, se você aumentar muito a dose, você vai continuar aumentando a força contrátil e a frequência cardíaca, mas a pressão às vezes começa a reduzir devido à vasodilatação que você produz com o estímulo do receptor beta-2 adrenérgico. Então são drogas que têm que ser utilizadas com o perfeito conhecimento de sua ação para ajuste de dose mais adequado. Ao final da cirurgia, é importante que se avalie de forma segura a manutenção de um débito cardíaco adequado nesse paciente, o tratamento precoce de arritmias, tanto taquiarritmias, devido ao consumo aumentado de oxigênio e a diminuição da oferta, devem ser tratadas rapidamente, mas também as bradiarritmias, que podem levar a comprometimento do débito cardíaco, devem ser tratadas também de forma imediata. Se a resposta à atropina nas bradicardias não for adequada, muitas vezes há necessidade de instalação do marca-passo temporário. Pacientes que apresentam bradicardia não responsiva devido à diminuição da atividade sinusal, ou mesmo pacientes com surgimento de bloqueios avançados, devem ter a instalação do marca-passo de maneira precoce. Manter uma pressão arterial adequada é de fundamental importância na manutenção de uma perfusão coronariana e também da saúde neurológica do paciente. Evitar a hipotermia, como pelos males que já foram comentados, a temperatura sempre acima de 36 graus Celsius é de fundamental importância. Avaliar distúrbios renais e metabólicos e tratar também de maneira agressiva. O paciente deve manter sempre um débito urinário acima de 0,5 ml por quilo-hora, evitando sempre a hiperidratação pelos males que isso pode produzir em qualquer paciente, como diluição dos fatores de coagulação, aumentando a chance de sangramento, aumento da chance de infecção no sítio cirúrgico e de decência, aumento do tempo de retorno da função intestinal e muitos outros efeitos deletérios que a hiperidratação pode ocasionar. O estado metabólico acompanhando sempre a glicemia e a gasometria e corrigir os desvios importantes. Lembrar da síndrome vasoplégica, que é uma situação que às vezes se instala ao final da cirurgia, onde o paciente apresenta um choque que não responde a nada, você usa o vasopressor, o inotrópico, o paciente não está respondendo a nada, muitas vezes é a chamada síndrome vasoplégica, que tem uma explicação bastante complexa, bastante ainda obscura, mas que responde às vezes à utilização de azul de metileno na dose de 1 mg por quilo de peso. A avaliação e correção de distúrbios que possam levar a distúrbio do sistema nervoso central, avaliar o nível de consciência, proteger regiões que possam estar sob compressão, que podem gerar lesão neurológica periférica, manter sempre esse paciente bem ventilado e oxigenado no pós-operatório, avaliar como está a expansão pulmonar dele, se conseguiu uma ventilação adequada, manter uma PIP adequada no pós-operatório imediato, atentar para esse paciente em relação a sangramento. O sangramento pode ser tanto por falta de hemostasia cirúrgica quanto por recirculação de heparina no aquecimento do paciente. A heparina que estava armazenada na microcirculação pode recircular e voltar a fazer o paciente sangrar. Então, se o paciente começa a sangrar, além de avisar o cirurgião, tem que ser refeito o TCA, o coagulograma, em busca de algum fator que possa estar contribuindo para esse sangramento. Tratar a analgesia de forma também, tratar a dor de forma agressiva. O paciente com dor ele vai ter aumento do tônus simpático, taquicardia, aumento de pressão e muitas vezes vai até aumentar a chance de surgimento de delírio no pós-operatório. Então a técnica multimodal de analgesia é de fundamental
interesse nesse paciente. Utilizar ketamina, se possível, a associação de dexmedetomidina com analgésicos comuns, e evitar sempre o anti-inflamatório, principalmente o inibidor da ciclooxigenase 2, que pode ser muito prejudicial nesses pacientes, tanto por aumento da chance de lesão hepática, quanto por aumento da chance de complicações coronarianas nesse paciente. Engelmann também enfatiza a necessidade do controle glicêmico como classe de recomendação 2A, nível de evidência B. Importante manter a glicemia em níveis saudáveis, evitar sempre o controle estrito pelo risco de hipoglicemia, tentar manter a glicemia do paciente entre 140 e 180, níveis superiores também devem ser evitados, e se não houver facilidade no retorno da hiperglicemia a valores normais, a instalação de infusão contínua de insulina com monitorização da glicemia em tempos curtos. A tromboprofilaxia, tanto mecânica quanto farmacológica, é de fundamental importância nesses pacientes que tendem a ter a complicação tromboembólica e, portanto, a extubação e a deambulação precoce nesse paciente é mais um fator para diminuir o risco desse tipo de complicação. Também ele orienta e enfatiza a necessidade de triagem sistemática de delírio, pelo menos a cada troca de plantão de enfermagem, para que seja avaliado o nível de consciência, o nível de discernimento do paciente, de agitação, para ver se esse paciente não está começando a complicar. Isso aí ele considerou uma classe de recomendação 1, nível de evidência B. Bom, terminamos aqui mais uma aula de anestesia para revascularização miocárdica, o manuseio intraoperatório da anestesia. Espero que tenham gostado do conteúdo e nosso e-mail está aí para sugestões e comentários. Muito obrigado.